Vamos voltar a falar aqui sobre o lixão, o lixão aqui na cidade de Caicó. Nós tivemos agora há pouco todo esse trabalho de reportagem lá na cidade de São Fernando e também com alguns catadores de materiais recicláveis do lixão aqui de Caicó. E a pergunta que se faz é a seguinte: o que é que o município de Caicó vem fazendo para garantir com que, por exemplo, São Fernando e zona rural que fica ali por trás do lixão não fique prejudicado? Experiência, inclusive, com essa questão de resíduos sólidos. Emanuel, o município de Caicó, por exemplo, já tem uma ideia do que pode ter acontecido ontem, o que pode ter provocado aquele lixão? Os catadores acreditam que foi uma exposição de lentes, por exemplo, de óculos com o sol. Realmente, Caicó, o sol está castigando nos últimos dias, né? Você já tem mais ou menos uma ideia do que pode ter provocado aquele incêndio? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, ouvintes do Panorama. Bom dia, ouvintes de São Fernando. Acredito que estejam ouvindo. Em primeiro lugar, o município lamenta o acontecido e pede desculpa aos moradores da cidade de São Fernando. Pode-se ter, Marcos, várias possibilidades. Tanto as lentes, ultimamente Caicó está muito quente, né? Então a gente trabalha com várias possibilidades. Por exemplo, na cidade de Caicó tem muita churrasqueira. Eu quero deixar claro que eu não estou buscando um culpado, estou falando as possibilidades. No momento que um lixo é recolhido, apenas uma brasa é suficiente para tornar uma queimada como aconteceu ontem. Porque quando se acumula muita matéria orgânica em um lugar como o nosso e a gente cobre, então se acumula muito gás. Então até uma piúba de cigarro, se acender um só ponto, ele sai seguindo o gás e acaba acontecendo o que aconteceu ontem, que fazia tempo que não acontecia. Ano passado aconteceu umas 3 vezes, na época passada também várias vezes, e esse ano aconteceu agora. Então pode ter sido as lentes, né? E vai muita vidro quebrado e aí quando vai refletindo, vai esquentando, é o suficiente para acontecer. Ou pode também ser alguém que chegou lá e queimou. São possibilidades de ter acontecido para o momento que a gente vive hoje. Desde uma brasa que vem de uma churrasqueira, a uma lente quebrada, ou alguém mesmo que pode ter colocado fogo num pequeno espaçozinho e se generalizou. A gente não sabe, são suposições. E aí acaba acontecendo o que aconteceu ontem, nos pegando de surpresa, porque quando eu remeto à pergunta anterior que você fez, sábado, o secretário Mário Jackson de Infraestrutura esteve lá com a equipe e hoje iria com os tratores e os carros para cobrir. Porque, Marcos, não é nem questão de historicamente, a gente produz muito resíduo sólido, muito lixo, né? Quase 700 gramas por pessoa. E aí nós temos 67 mil habitantes. E se levarmos em consideração que somos uma cidade polo, a gente produz mais ainda, porque o fluxo é maior. Então, diariamente, a gente coleta em torno de 30 a 35 toneladas de lixo, dá mais de 600 toneladas por mês. E trabalhar um território que a gente tem, né, que não é um aterro controlado, a gente coloca o lixo lá, graças a Deus, os catadores que tem lá retira a parte reciclável e a gente cobre com terra, barro, a parte espalha e cobre. Só que isso não é o trabalho correto, né? A gente já deu entrada no IDEMA, a gente já foi ao Ministério Público, foi chamado pelo estadual e federal, todos os prefeitos do Seridó, deixando claro, todas as cidades passam por um impacto como esse. Caicó maior, porque Caicó recolhe anualmente mais de 6 milhões de toneladas de lixo. Isso eu estou colocando baseado na metade, né, da estatística. Mas aí a gente foi ao Ministério, foi chamado o prefeito Marcos, e ele foi junto com a equipe e os outros prefeitos. E lá a gente assinou um termo de parceria, termo de compromisso, não é termo controlado, que, como eu já disse a você em outras entrevistas, não é aceito mais o aterro controlado, mas é o que vai criar menos impacto, porque é quando a gente cava valas... E vai ser mesmo naquele local? Vai ser na Baixa Verde, né? E lá a gente vai criar valas profundas, por isso que o IDEMA tem que vir, porque a gente tem que avaliar a profundidade do solo. Existe todo um processo, né, para que se faça esse aterro controlado, porque aí o lixo ele não vai ficar acima do solo, que é o que acontece com o nosso. O nosso hoje, ele está a mais de 5, 6 metros acima do solo.
Não tem nem como a gente criar a vala lá para enterrar lixo. A gente tem que colocar, espalhar e cobrir, colocar, espalhar e cobrir. Só que a cada dia que passa a gente produz mais. Agora, essa ação, por exemplo, de espalhar o lixo lá aqui em Caicó, acontece quantas vezes por semana? Então, ela acontece uma vez por semana. Né? Pelo menos Vai dar conta uma vez por semana? Então, o que acontece? Às vezes, como eu digo, a gente produz tanto resíduo e cobre tanto que a gente acaba criando, não digo uma bomba, mas a gente acaba criando uma quantidade de gás que ele tem que sair. E no momento que acontece de um pequeno fogo em algum lugar, aí acontece o que aconteceu ontem. Porque assim, são várias teorias. Ou pode ter sido alguém mesmo que chegou lá e colocou fogo em uma coisa pequena e aconteceu isso. Mas são várias hipóteses. A gente produz demais e o gás é maior. Apesar da gente ter um dos lixos mais secos do Brasil, né, o Seridó é considerado a região que os lixos são mais secos. Devido a gente separar para comer de pouco, então o lixo vai muito seco. Mesmo assim, o orgânico que vai produz gás. E acaba acontecendo o que aconteceu. E semanalmente, foi acordado no TAC, nós espalhar, iríamos espalhar, né, esse material que está lá e cobriríamos. É tanto como eu disse, o secretário foi lá sábado, né, já para ver o quantitativo. E aí quando se acumula muito, mesmo quando começa a pegar fogo, aí com certeza é bem maior. Mas a gente já assinou esse termo e a gente já escolheu. Eu até mandei 5 pontos para que os 3, se não funcionasse, tivesse mais 2 opções. Para justamente a gente criar. Porque uma vez o IDEMA autorizando, a gente já começa a trabalhar lá. Porque a gente já vem cumprindo um TAC antigo do Ministério, que a gente colocou banheiro, colocou água, tem que cercar, tem que colocar vigias, porque o vigia controlar. Hoje as minhas palavras são difíceis. Controlaria, né, o fluxo de catadores, né, que é o que é necessário. Por exemplo, a gente tem que controlar as pessoas que entram lá no lixão. Eu já tenho um cadastro de 60 famílias, 60 catadores que trabalham lá. Então assim, a gente tem esse cadastro, né, e vai trabalhar em cima dele. E aí com o vigia seria muito importante, só que aí tem que se abrir um processo seletivo, porque nós não temos esse quantitativo. Aí já entra naquela questão estamos em cima do limite prudencial, né? Então tem que ter um acordo entre o Ministério, mas nós temos que ter mais equipe para trabalhar. Eu acho que a resposta aqui, São Fernando, que eu ouvi, claro, de você, que está aqui representando o município de Caicó, é o que vocês podem fazer para que aquela cena de ontem não se repita, por exemplo. Estivemos lá em São Fernando ontem, realmente sentimos na pele, inclusive, lá. A população sofre bastante com isso. E lá em São Fernando tem um aterro sanitário que eu fiquei até impressionado, porque por alguns momentos eu achei que eu não estava no aterro sanitário, né? Aliás, num lixão, né? Tudo bem que São Fernando produz lixo em escala bem menor do que Caicó, né? Mas o que é que o município pode fazer para que aquele incêndio de ontem não aconteça mais? Então, a gente pode ampliar, Marcos, a questão do quantitativo de cobertura desse material. Né? É bom a sua colocação, porque a gente meio que tem um entendimento sobre operacionalidade. Né? São Fernando realmente é muito bem trabalhado, mas o mesmo quantitativo que tem de carros, tratores trabalhando lá no São Fernando tem em Caicó. E aí nós temos uma cidade 10 vezes maior. Nosso problema é 10 vezes maior. Mas o que é que vou levar para o prefeito? E também a gente sentou, né, com o secretário. Inclusive a infraestrutura já está lá. Todo o maquinário da infraestrutura já está lá trabalhando, cobrindo, né, para abafar a questão da fumaça ou possíveis, né, focos, né, porque o que a gente precisa é abafar com terra. O que previne você parar a entrada de oxigênio, que é o condutor do fogo, que vai espalhar. Então a equipe de infraestrutura já está lá, o secretário está com a equipe, os tratores lá. O que eu vou pedir para que o secretário faça é tentar 2 vezes por semana, porque, como eu estou dizendo, Marcos, nós temos um problema gravíssimo que afeta todo mundo, afeta os municípios e não existe recurso.
federal direcionado para nos ajudar. E o município também passa por problemas financeiros, como qualquer outro, que torna difícil. Mas o que pega na sua pergunta é a gente tentar ampliar cada vez mais essa cobertura desses lixos, porque os catadores eles separam e dizem, ó, esse aqui a gente não tem mais nada, e a gente espalha, por isso que é uma vez por semana, porque a gente deixa eles fazerem a coleta todinha, depois a gente espalha e cobre, e aí toda segunda-feira, geralmente é assim, né? E aconteceu no domingo, aí mata a gente porque a máquina ela tá parada, é difícil de você movimentar uma máquina. Mas o uso da máquina está sem nenhum problema sendo feito pelo município de Caicó? A esteira, né, o trator, é do município de Caicó, né? É tanto que fazia muito tempo que não existia, a gente estava padronizando. Alguns moradores disseram isso realmente. Vem sendo tomadas, né? Quem sabe aterrar isso 2 vezes por semana já amenizaria bastante. Claro que a solução vai ser com o aterro sanitário do Seridó, né? Que é uma outra discussão. Não, o aterro sanitário vai ser a solução, porque sem falar que vai gerar recurso e vai se pagar, né? Mas a curto prazo agora é nosso aterro controlado, que a gente vai trabalhar com valas e não terá como ter esses acontecidos, porque chegou na altura do solo, a gente já planta em cima e já vai para outra vala. Pelo menos é a melhor forma que tem de trabalhar. Obrigado, Manuel, por sua participação.